Senhor presidente, Aníbal, do nosso querido estado do Acre, estado vizinho, nosso estado de Rondônia, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, um abraço aos meus amigos do meu estado de Rondônia. Estamos acompanhando de perto, senhor presidente, essa crise econômica que acontece na Europa, senador Wellington, e principalmente nos Estados Unidos. Uma crise que não tem como nós imaginarmos que não vai afetar de uma maneira indireta nós aqui no Brasil. Uma crise desse tamanho, que afeta as grandes potências mundiais. Infelizmente, nós temos que estar preparados para que nós possamos enfrentar esta crise, porque de alguma forma ela vai chegar aqui no nosso país. Estamos acompanhando de perto, principalmente o que acontece nos Estados Unidos. E só podemos parabenizar as ações que a nossa presidenta Dilma vem tomando no sentido de preparar o Brasil para um possível impacto que venhamos a sofrer no nosso país. O Plano Brasil Maior é um exemplo de medida econômica e de estímulo à produção brasileira. Faço, inclusive, o registro aqui da presença amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro Aloysio Mercadante, que virá a esta casa para fazer esclarecimentos sobre o funcionamento deste plano, desse projeto, que eu vejo um projeto importantíssimo para o desenvolvimento e para a geração de empregos no Brasil. Mas voltando aos Estados Unidos, apesar das medidas já em andamento, eu quero destacar aqui a coragem política do presidente Barack Obama, que apresentou na última quinta-feira, no Congresso norte-americano, um audacioso plano para a geração de empregos naquele país. O plano de Obama consiste em reduzir pela metade os encargos trabalhistas e impostos sobre os trabalhadores durante o ano de 2012. Isso representará uma queda na arrecadação federal daquele país de 240 bilhões de dólares, além de investimentos de 140 bilhões de dólares em estímulos à criação de empregos, basicamente com a recontratação de professores e de pessoal dos serviços de socorros, policiais e bombeiros. A proposta inclui a criação de um banco de obras públicas, modernização de escolas e investimentos nos transportes. O pacote do presidente Obama prevê ainda estender o auxílio-desemprego e os fundos para programas de recapacitação profissional por um valor de 62 bilhões de dólares. Para incentivar os investimentos, o plano permite às empresas deduzir dos impostos 100% de seus investimentos em infraestrutura e pessoal durante o ano de 2012, o que representará uma renúncia fiscal de 5 bilhões de dólares. Para justificar todo esse esforço, o presidente Barack Obama fez a seguinte afirmação: o povo desse país trabalha duro para enfrentar suas responsabilidades. A questão agora é se vamos enfrentar as nossas. A questão é se, diante da crise nacional que estamos vivendo, podemos acabar com o circo político e fazer algo que realmente ajude a economia. O objetivo do plano de estímulo ao emprego é simples, afirmou o presidente: colocar mais gente para trabalhar e mais dinheiro no bolso de quem está trabalhando. Senhor presidente, enquanto os Estados Unidos precisam tomar essas medidas em função de uma crise, talvez sem precedentes em sua história, o Brasil precisaria de uma ação parecida para dar o grande salto de sua trajetória como nação industrializada. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, a carga tributária do Brasil ficou em 35,13% do PIB no ano de 2010. O presidente do IBPT, João Eloy Olenik, afirma que o Brasil continua tendo uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nos últimos 10 anos,
a elevação foi de 5 pontos percentuais. No ano 2000, o peso dos impostos representava 30,3% do PIB. Fica evidente que a carga tributária vem freando o nosso processo de desenvolvimento industrial. Com tantos impostos, faltam recursos para as empresas investirem em pessoal, em tecnologia e em infraestrutura. Com isso, o país deixa de crescer e fica aprisionado em suas condições de exportador de matérias-primas e importador de manufaturados. Uma realidade que não muda desde o descobrimento do Brasil. Acredito realmente que seja o momento de nos perguntarmos se não deveríamos propor aqui no Brasil o mesmo projeto dos Estados Unidos, especialmente com relação aos cortes dos impostos trabalhistas, que hoje representam um custo elevado para o trabalhador brasileiro. A equipe econômica do governo da presidenta Dilma tem a faca e o queijo na mão. Eles podem dar à presidenta a certeza de que o Brasil tem saúde econômica o suficiente para reduzir os encargos trabalhistas sem causar perdas de direitos trabalhistas. A equipe econômica da presidenta Dilma sabe que o Brasil não perdeu um centavo em arrecadação com as medidas tomadas pelo presidente Lula em 2008, quando reduziu o IPI dos automóveis. Reduzir os encargos trabalhistas aqui no Brasil teria o mesmo efeito que o presidente Obama quer nos Estados Unidos: aumentar a oferta de empregos, gerar investimentos, gerar produção, gerar trabalho e gerar desenvolvimento. E o momento para que uma medida como essa é mais do que oportuno em função da necessidade da aprovação da emenda 29. Precisamos de mais recursos para a saúde, mas não precisamos de mais imposto. Nós temos que diminuir algum imposto da nossa carga tributária existente, transferir esse imposto para a saúde diretamente. Não criarmos mais o imposto, onerando ainda mais os brasileiros. Nossa economia tem saúde financeira para resistir à redução da carga tributária. Com menos impostos, mais gente será contratada formalmente. A indústria e o comércio interno serão aquecidos e, consequentemente, a arrecadação do governo será maior. Com isso, o Brasil ganhará o estímulo necessário para gerar recursos que precisamos para o setor da saúde, assim como também para nos destacarmos como nação industrializada. Ou seja, o objetivo e o interesse que os Estados Unidos têm, senhor presidente, é o mesmo que nós temos também. Nós queremos diminuir o custo do Brasil, fazer com que o nosso produto industrializado no Brasil possa ser competitivo na Coreia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, para que nós possamos também vender produtos nossos brasileiros nesses países, mas produtos já industrializados, produtos fabricados aqui no Brasil. Nós hoje somos importadores de produtos manufaturados. Nós somos exportadores de matéria-prima. Nós precisamos inverter, fazer com que o Brasil também consiga preços competitivos para levar o nosso produto a todos os cantos do mundo. Não somente termos um superávit da balança comercial através do agronegócio, não somente através da agricultura, da pecuária, que nós deveremos ter um superávit da balança comercial. Nós precisamos fazer com que a indústria brasileira também seja competitiva. É nessa linha que os Estados Unidos está trabalhando. E eu acredito que é nessa linha também que nós, brasileiros, deveremos trabalhar. Nós já temos vários programas importantes como o PAC 1, PAC 2, que vai trabalhar bastante a infraestrutura brasileira. Temos vários incentivos à pequena e média empresa. Nós precisamos avançar ainda mais para que o produto produzido no Brasil possa ser vendido em vários cantos do planeta, possa ser competitivo, assim como quer os outros países, nós deveremos fazer a mesma coisa. Portanto, fica aqui o nosso pedido à equipe econômica da presidenta Dilma, para que possa fazer uma reavaliação sobre os custos trabalhistas que nós temos no Brasil.
para que nós possamos incentivar a nossa indústria a produzir e ser competitiva no mundo inteiro. Era essa as minhas palavras que eu tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência, permitiu a parte? Pois não, senador Suplicy. Prezado, um prazer. Senador Assir Cruz Carlos, acho que é importante a reflexão que Vossa Excelência faz, e inclusive ponderando sobre o plano Barack Obama de estímulo aos empregos e ao esforço da presidenta Dilma de também procurar o estímulo ao crescimento da economia, dos empregos, ao mesmo tempo combinando o Brasil maior com o Brasil sem miséria. Acho importante que nós estudemos bem o plano de estímulo ao emprego do presidente Barack Obama. Conforme Vossa Excelência salientou, neste plano estão previstos gastos significativos para a construção de pontes, de estradas, em infraestrutura, também a reforma, melhoria e construção das escolas em todo o território norte-americano, a maior isenção de impostos ou taxas sobre a folha de pagamentos, algo que guarda relação com um dos passos dados pela presidenta Dilma Rousseff, aliás, nos demais também, porque investimentos em infraestrutura, em estradas, portos, aeroportos e também no Minha Casa Minha Vida tem sido parte do programa Brasil Maior. Acho importante que nós estejamos atentos também às formas de transferência de renda que existem nos Estados Unidos da América e nos demais países desenvolvidos em relação aos que nós temos desenvolvido. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, há o chamado crédito fiscal por remuneração recebida, segundo o qual, digamos, um trabalhador que tenha, digamos, uma esposa e duas crianças. Se na sua residência o casal tem um rendimento que vai até a casa dos R$21 mil, desde que tenha uma remuneração positiva até 21 mil dólares e pouco, então este casal tem um crédito fiscal por remuneração recebida de 40% a mais, e de 21 mil até o intervalo de quase 30 mil, daí chega no patamar máximo em que este complemento de renda passa a ser, vamos supor, se o casal tem 18 mil dólares de renda, ele tem, por este crédito fiscal por remuneração recebida, um acréscimo de 5.160 dólares, e sua renda anual vai para 23.160 dólares, o que corresponde a sair da linha oficial de pobreza para um casal com duas crianças, que é de 23 mil dólares anualmente nos Estados Unidos da América. Qual é o efeito deste instrumento em relação a outras economias como a nossa? Nós poderíamos até protestar na Organização Mundial do Comércio pelo fato de os Estados Unidos proverem um subsídio ao trabalho, que é pago não pela empresa, mas pelo conjunto da sociedade, pela arrecadação de impostos. Mas será isso o melhor? Eu digo, melhor será ou fazermos de maneira semelhante ou até ainda de forma mais eficaz e eficiente. Sim, nós temos o programa Bolsa Família, mas este outro instrumento tem um efeito que reforça a competitividade da economia norte-americana em relação à nossa. Qual seria um instrumento ainda melhor? Seria, prezado senador Assir, a renda básica de cidadania. Como é que eu posso comprovar que seria até melhor? Pela própria experiência que existe nos Estados Unidos, num de seus estados, onde há 28 anos
No estado do Alasca se paga um dividendo igual a todos os seus habitantes, hoje cerca de 700 mil. Qual foi o resultado deste procedimento? Fez do Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Eu acho, inclusive, e até recomendo ao presidente Barack Obama que estude mais aprofundadamente os efeitos dessa experiência tão positiva para os Estados Unidos e para os demais países, porque quem sabe no próximo programa de estímulo ao emprego ele resolva instituir uma renda básica de cidadania que será ainda melhor que o crédito fiscal por remuneração recebida e vai ter os mesmos efeitos positivos, mas ainda com maior vantagem em relação ao que eles têm conseguido desde 1975, quando foi instituído o Earned Income Tax Credit. Muito bem, muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Eu fiz questão de colocar e salientar aqui, senador Suplicy, dos programas existentes já no Brasil, que é o Brasil Maior, o Brasil Sem Miséria, Bolsa Família, PAC 1, PAC 2, e dizer que o Brasil está preparado para enfrentar essa crise. Mas nós temos que pensar no futuro, pensar em que o produto da prateleira no Brasil seja no mínimo igual àquele produto o mesmo produto que é vendido nos Estados Unidos, que é vendido na Coreia, que é vendido na China, na Índia e na Europa. E esta é a mudança, este é o ponto o ponto que nós temos que melhorar. O Brasil precisa diminuir esse nosso custo Brasil para que a gente possa ser competitivo e deixar redondo todo esse plano, todo esse pacote de ações, de mudanças que houveram no país, desde do início com o nosso presidente Lula e agora continuando com a nossa presidenta Dilma. Eu entendo que nós conseguirmos reduzir o custo da folha de pagamento, nós vamos sim conseguir fazer com que o produto produzido no Brasil possa ser competitivo em qualquer parte do mundo. Esse é o grande desafio que tem a presidenta Dilma e todos os seus ministros, e nós aqui do Senado Federal também estamos prontos a ajudar a nossa presidenta e os seus ministros a enfrentar esse desafio e a resolver esse problema no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao senador Eduardo Suplicy pelo seu aparte.